Eu não tinha nada, trabalhava na praia vendendo água, refrigerante, petiscos, e eu não acreditava que teria forças para mudar aquela situação. Mas eu consegui tirar forças e passei a crer que se eu trabalhasse duro eu poderia transformar tudo isso, e foi a junção disso que me fez o jogador que sou hoje. Um batalhador que sempre se lembra do quão difícil era na época em que eu não tinha nada, e eu consigo usar isso para seguir lutando. Hoje você vai conhecer a história de Daverson, o menino que encantou o Brasil. Predestinado Daverson Brum Silva Costa, nascido em 8 de maio de 1991, nasceu no Rio de Janeiro, e é um roteiro comum, menino pobre, talentoso, escondido, mas era desafiador. O atacante Daverson enfrentou pesadas barreiras do futebol e hoje é um exemplo raro. O seu pai, Carlos Roberto Silva, mais conhecido como Mamaô, comanda a escolinha da Associação de Moradores de seu bairro, que no caso é Santa Margarida, na zona oeste do Rio de Janeiro. Com essa escolinha, o objetivo dele era dar opção de vida pra garotada e mostrar que o crime não compensa, e dessa forma provava que também existiam os talentos escondidos dentro da comunidade. E foi lá onde Daverson começou aos 4 anos de idade. Bom, jogando futebol em Santa Margarida, na zona oeste do Rio de Janeiro, Daverson sempre foi rejeitado pelos clubes em que ele fazia o teste. Depois de receber tanto não e ser muito rejeitado, ele resolveu mudar de profissão. Ele sonhava em ser pagodeiro, bailarino, mas o que ele acabou mesmo foi vendendo salgado e vendendo refrigerante na praia. Seu pai disse que vender salgado não deu certo porque ele mais comia do que vendia. Bom, o tempo foi passando e o pai dele começou a pressionar, já que ele estava ficando maior de idade e não dava para ele ficar nessa corda bamba. Foi então que ele virou e falou: pai, eu vou voltar a jogar futebol. E aí o pai dele já deu uma dura nele e falou: se você voltar, eu vou te apoiar, mas não é pra ficar nesse negócio de sair dos clubes, falar que quer ser cantor, dançarino, você tem que decidir sua vida. E foi nessa que ele colocou na cabeça dele o principal objetivo, que foi ser jogador de futebol, chegando assim no seu primeiro clube da carreira. Em 2011, Daverson chega no Grêmio Mangaratibense, que na época disputava a Série C do Campeonato Carioca. Em 2 anos no clube ele disputou 31 jogos e anotou 18 gols. Foi então que ele teve a certeza que queria seguir o caminho dele no futebol. O salário lá era de R$500, isso quando recebia, mas a persistência veio com o apoio do pai e da mãe. Passei por dificuldades no Mangaratibense, ficávamos sem café da manhã, almoço, era pipoca ou pão sem manteiga para nos alimentarmos. É um clube de gente de bom coração, mas sem condições, lembrou Daverson. O rumo da carreira de Daverson mudou quando o empresário português viu seu bom desempenho com a camisa do time do Mangaratibense. Foi quando ele aceitou o convite para fazer testes no Benfica B e encarou esse desafio na Europa mesmo sem um tostão no bolso. Sim, ele encarou uma viagem para Portugal para fazer teste no Benfica B e sem a certeza de que assinaria o contrato. E acabou que deu certo, ele entrou no teste faltando 10 minutos para acabar a partida e conseguiu anotar 2 gols, impressionando assim o presidente do Benfica na época. Mas o plano do Benfica era que o atacante fizesse parte do elenco do time B, e o salário oferecido em Portugal foi de 1.200 euros em um contrato de 5 anos. Bom, a primeira iniciativa de Daverson foi trazer a namorada, Jessica Line, e também alugar uma casa. Bom, o tempo foi passando, o dinheiro foi ficando curto e com as dificuldades para sobreviver em Portugal, o atacante brasileiro na época do Benfica, Allan Kardec, convidou o casal para morar em sua casa até que ele conseguisse juntar um dinheiro, sendo assim o cara que mais ajudou o Daverson em Lisboa. Ele estreou pelo time português no dia 19 de setembro de 2012, contra o Tondela. E ele só marcou seu primeiro gol quase 2 meses depois, no dia 10 de novembro de 2012. Bom, no Benfica o máximo que ele conseguiu foi treinar com os profissionais, mas nunca realizou uma partida oficial pelo clube. No ano seguinte, em agosto de 2013, ele foi contratado pelo Belenenses, onde ele marcou 12 gols em 34 jogos pelo clube. Apesar dos bons números, o Daverson sofreu muito. O treinador não gostava dele. Ele ficou 7 meses treinando atrás do gol e apenas correndo pelo campo. E aí entrou um outro treinador que dessa vez colocou ele no time e logo na primeira partida ele conseguiu meter caixa. Ele conseguiu fazer 9 gols e livrou o time do rebaixamento na última rodada com um gol de cabeça aos 89 minutos. Depois disso ele teve um empréstimo apagado de 6 meses no Colônia, ficou machucado por 1 mês, então voltou para o Belenense, onde atuou por uma partida e foi comprado pelo Levante por 2 milhões de euros. Na temporada de estreia ele foi muito bem, o time foi rebaixado, mas ele foi destaque marcando 12 gols em 23 jogos, sendo um deles contra o Real Madrid, atraindo o interesse do Alavés, que negociou um empréstimo com opção de compra. E lá no Alavés também foi a virada de chave na vida dele. Aqui eu tô no auge da carreira, ando na cidade, eu sou reconhecido, as pessoas falam comigo, me pedem foto e autógrafo. O clube é humilde, joga no 4-5-1 e eu fico me matando lá na frente sozinho. Essa foi a fala do Daverson, mas justamente com esse esquema defensivo o Alavés bateu o Barcelona em pleno Camp Nou, cenário onde o Daverson marcou seu primeiro gol com a camisa do Alavés e o time venceu por 2-1.
Pra mim, esse jogo no Camp Nou foi um sonho realizado. Nunca imaginei poder jogar no Camp Nou. Tampouco ganhar e tampouco fazer um gol, e tudo aconteceu no mesmo dia. Fiquei muito feliz. O time conseguiu terminar na 9ª colocação da La Liga e foi vice-campeão na Copa do Rei para o próprio Barcelona. Em 2017, a volta para o Brasil. Indicado pelo técnico Cuca, ele assinou por 5 anos com o Palmeiras. Em 2018, ele atuou por 26 partidas no Campeonato Brasileiro. Conseguiu marcar 9 gols importantíssimos para a campanha do título brasileiro, como na vitória contra o São Paulo e contra o Corinthians, além também de ter feito 2 assistências. Terminou a temporada como Campeonato Brasileiro, tendo feito o gol do título na vitória de 1-0 contra o Vasco da Gama. Após isso, ele perdeu um pouco de espaço, foi emprestado ao Getafe em janeiro de 2020, mas acabou deixando o Getafe em junho do mesmo ano. Foi quando ele voltou ao Palmeiras, só que o técnico da vez era o Vanderlei Luxemburgo, que disse que não queria ele, que era para ele procurar outro lugar, e foi assim que surgiu a proposta dele voltar para o Alavés por empréstimo novamente. E por já ter passado pela equipe, conhecer a diretoria, ele aceitou numa boa e foi pro Alavés. Mas sua segunda passagem não foi brilhante, e um tempo depois ele recebeu a ligação para voltar pro Palmeiras e ficou feliz da vida. Foi então que Daverson foi reintegrado ao elenco palmeirense em junho de 2021. Ele voltou a atuar 2 dias depois, num clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, e na partida seguinte já marcou seu primeiro gol na volta ao clube, numa vitória de 3-0 contra o Juventude. Em novembro de 2021, pela final da Libertadores contra o Flamengo, ele teve um marco histórico, simplesmente o gol mais importante da carreira dele. Daverson pressionou Andreas Pereira, roubou a bola e finalizou na saída de Diego Alves para fazer o gol do título e o tri da Libertadores do Palmeiras, ficando assim marcado na história palmeirense. Detalhe que ele ainda foi eleito o melhor jogador da final, mas ele atuou pela última vez pelo Palmeiras em março de 2022, no empate por 1-1 contra o Red Bull Bragantino pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Ele entrou no segundo tempo e ainda conseguiu fazer o gol de empate numa cobrança de pênalti, mas logo em seguida foi expulso por reclamação com a arbitragem. Em abril, com o contrato próximo do fim, ele e a diretoria palmeirense entrou em um acordo que ele não seria mais relacionado para os jogos, participando apenas de alguns treinos com o restante do grupo. Ao todo, contando suas 2 passagens pelo Palmeiras, Daverson atuou em 144 jogos e marcou 31 gols. E aí ele foi liberado no final de maio. Com a camisa do Palmeiras, ele conquistou o Paulistão de 2022, a Recopa de 2022, a Libertadores de 2021 e o Campeonato Brasileiro de 2018. Em agosto de 2022, ele foi anunciado como novo reforço do Cuiabá. Estreou pela equipe no dia 13 de agosto, uma vitória em casa por 1-0 contra o Juventude. E o primeiro gol dele com a camisa do Cuiabá foi no dia 4 de setembro no empate em 1-1 contra o São Paulo. Logo em seguida, conquistou seu primeiro título com a camisa do Cuiabá, o Campeonato Mato Grossense de 2023. Recentemente, no dia 6 de agosto de 2023, ele balançou as redes numa vitória por 3-0 contra o Flamengo, chegando assim ao 4º gol contra o rubro-negro, sendo 3 pelo Palmeiras e 1 pelo Cuiabá. Na comemoração, ele festejou muito e beijou a tatuagem da Libertadores conquistada em 2021. No meu bairro tem muita gente boa de bola, mas frustrada com o futebol. As mensagens que me passavam eram de pessimismo, de que era só mais um a viver de ilusão. Só que eu me arrisquei. O caminho de uma criança pobre dificilmente é o mesmo, mas nunca devemos desistir.